discussão tão importante quanto essa, um evento e uma iniciativa pioneira do curso Ciências da Religião, que vem dando seus frutos, vem mostrando a que veio e a importância de debater temas que estão postos, que nos desafiam. Em determinados momentos, nós nos acostumamos a ficar no lugar comum, no lugar do bom senso, esquecemos de avançar, ir além, discutir questões atuais, mais complexas, que envolvem tanto a religião ou as religiões, quanto a ciência ou as ciências. E também é um privilégio estar aqui, compartilhando essa mesa com dois dos professores que mais instigaram a minha inteligência, que mais me motivaram, que mais me ensinaram a olhar por cima do muro das minhas interdições ideológicas, das minhas interdições conceituais. Eu acho que para discutir, para conversar sobre religião, conversar sobre ciência, principalmente pela proposta do curso que nós temos, que é o curso Ciências da Religião, nós precisamos desse exercício, de olhar por cima do mundo, de ampliar os horizontes e olhar diferente. Porque ao longo da palestra, ou ao longo da discussão, os professores vão ter a oportunidade de falar sobre isso, e ficará claro que nas discussões das ciências da religião é insuficiente dizer o que é o fenômeno. É insuficiente dizer o que é determinada religião. É importante também dizer o que ela é, o que ela foi, o que ela pode ser, o que ela tem em si. Então, esse é um debate de suma importância, principalmente em momentos como esse que nós estamos vivendo, que a religião vem à tona no ambiente político e pretende determinar práticas, comportamentos, a própria política do país. Então, eu acho que é um momento importante para discutir isso. Vou fazer uma rápida apresentação dos dois professores. O professor Valdinei, coordenador do curso Ciências da Religião, da UERN, tem graduação em Teologia, graduação em Ciências Sociais e Humanas, mestrado e doutorado em Ciência da Religião pela Universidade Federal de Juiz de Fora. O professor Genaro tem formação em Comunicação Social e Jornalismo, mestrado em Sociologia e doutorado em Antropologia Social. E no que diz respeito a esses temas, na minha opinião, são as duas pessoas mais indicadas para discutir no ambiente do curso de Ciências da Religião. Mas antes de passar a fala para o Valdinei, eu queria fazer uma reflexão que talvez pode guiar a nossa conversa e depois os debates que nós vamos abrir. Eu acho importante pensarmos na ciência, principalmente relacionado com a religião, a partir daquilo que o Edgar Morin fala de um conceito do Rabelais. Rabelais dizia que ciência sem consciência é a ruína da alma. E aí o Edgar Morin avança nesse conceito e diz que a palavra consciência comporta em si dois sentidos. É preciso fazer uma ciência que tenha em mente, ou que tenha em perspectiva uma moral, mas também é preciso fazer uma ciência, e por isso que ele chama de ciência com consciência. Ele tem um livro chamado Ciência com Consciência, que se importa com os aspectos intelectuais. Moral, é preciso pensar nas questões morais, porque, embora a gente não precise interditar a ciência, ela precise andar livre, nós sabemos, e a história está aí para comprovar, por muitas vezes a ciência foi usada contra nós. Então é preciso falar sobre uma ciência e falar uma ciência que leve em consideração aspectos morais. Uma ciência, para parafrasear Paulo Freire, que não seja para homens, seja uma ciência feita com homens, a partir de homens, com a experiência humana, homens e mulheres. Que a nossa ciência seja feita a partir da vivência de cada um, não para as pessoas, mas com as pessoas. Isso não tem a ver com subjetivismo, com relativismo, também não é uma abertura para a falta de rigor, é a rejeição da rigidez. Nós rejeitamos a rigidez em nome do rigor para interpretar os fenômenos, para interpretar as experiências, tal como elas se apresentam.
no máximo de possibilidades que elas nos possibilitam. Então esse é o nosso desafio. Eu aprendi isso no curso de Ciências da Religião. Ou você olha para o fenômeno e tenta olhar além daquilo que aparece, olhar um pouco mais, olhar de forma diferente, ou você vai ficar circunscrito às suas intervenções ideológicas, seus preconceitos e suas ideias pré-concebidas que não ajudam na evolução, no desenvolvimento das ideias. Então eu acho muito importante. É necessário fazer uma ciência com consciência, que aborde a experiência humana tal como ela é. E quando se trata de religião, que aborde a religião tal como ela é, ou pelo menos tal como ela se apresenta. Isso não tem a ver com completude. De forma nenhuma nós queremos dizer que nós temos a interpretação total de qualquer que seja o fenômeno. O próprio Miguel Mourão também diz isso, né? O espírito humano não reflete a realidade, ele traduz a realidade. Cumpre discutir que tipo de traduções nós estamos elaborando para esta realidade. Que tipo de traduções, que tipo de versões estamos escrevendo, estamos construindo acerca dos fenômenos, acerca das relações, acerca das vivências. Porque, a rigor, quando nós falamos de religião, no final das contas nós estamos falando de experiências que são de ordem subjetiva e simbólica. E Bourdieu já dizia isso, né? Esse é o desafio das ciências humanas. É porque o nosso objeto é um objeto que pensa e que fala. Não é um objeto que cabe no laboratório. E por pensar e falar, nossas ciências humanas tendem ao relativismo. E o nosso desafio é fugir desse relativismo para que não seja contraproducente e construir um discurso, um modo de interpretação que seja capaz de dizer, de ter alguma coisa a dizer na sociedade. E no final das contas, a ciência serve para isso. Então sejam muito bem-vindos a esse nosso encontro, que seja um momento prazeroso para vocês. Os professores estarão à vontade, cada um terá de 40 a 50 minutos para expor seu pensamento. Quando estiver faltando 5 minutos, eu vou avisá-los. E quando terminar a apresentação de ambos, nós abrimos para perguntas, para debate e ampliar a discussão. Bem? Vamos conversar com o professor Rodrigo. Isso aí, obrigado. O Paulo fez algo engraçado, porque ele nos apresentou, mas não se apresentou, né? Então, eu apresento. Esse é o Paulo Sérgio, um dos nossos alunos aí, egresso do curso de Ciência da Religião da UERN. Para quem não conhece o curso de Ciência da Religião da UERN, tem um folderzinho ali em cima da mesa ali. A gente funciona lá na Zona Norte, né, do outro lado da ponte, ali na Rua João Medeiros, né? E nós temos um curso de Ciência da Religião lá desde 2002. O Paulo é da turma de 2014, né? Formou em 2018, né? Com alguns atrasos, né? Mas, por conta de greve e tal, algumas questões que nós enfrentamos aqui no estado, mas enfim, formou em 2018 e nos enche de orgulho, né? Tem trabalhado aqui conosco ainda, mesmo como egresso, e agora entrou no mestrado, lá está ingressando no mestrado em Educação da UFRN. Então, esse é o nosso mediador aqui. Ele falou que a gente tem 40 minutos, mas eu pretendo usar menos, né? Vamos ver se eu vou conseguir, porque é um tema complicado. Mas eu vou tentar usar menos, que aí depois a gente vai no tete a tete, né? Às vezes a gente vai expondo via pergunta, fica mais legal. Tem uma lista ali também, que eu acho que seria de bom grado que as pessoas assinassem, assim, porque é uma lista para sorteio de livro. Eu trouxe aqui 2 livros, né, da área aqui, 3, né, para a gente sortear aqui entre os presentes. Então, se quiserem assinar ali para participar do sorteio, talvez seja bom. Mas enfim, chega de enrolação, vamos ao que nos interessa, né? Eu me propus, quando apareceu a ideia do curso de Ciência da Religião participar desse encontro, né, que está sendo muito importante, é um encontro de ciência, cultura e inovação de Natal, quando me foi proposto, né, ao curso de Ciência da Religião fazer uma atividade aqui dentro desse encontro, a gente pensou em imediatamente conversar sobre a relação entre religião e ciência. Primeiro porque está na base do que nós fazemos lá no curso, e depois porque está no olho do furacão. Assim, é uma discussão que não tem como falar dela
eu até vou tentar fazer isso aqui, mas sem se envolver um pouco com o nosso cenário político. Nós estamos num cenário em que muitas vezes a gente não sabe muito bem que informação confiar. Nós estamos carentes de informações confiáveis, todos nós, né? Independente de ideologia, independente de postura política, né? Tudo bem, às vezes as nossas convicções nos ajudam a filtrar de uma maneira que nos deixe confortável, né? A tal da segurança ontológica, né? Mas ainda assim nós temos uma certa dificuldade, tem coisas que chegam a nós e nós não sabemos. Então eu queria partir do pressuposto aqui, que eu vou tentar caminhar aqui com a ciência, né? Em algum momento pode parecer um tipo de neopositivismo aqui, e vai parecer até meio esquisito, porque a gente vai estar falando de religião mesmo, mas me vejam aqui como militante pela ciência, né? Nós estamos tentando lidar com a ciência, e aí eu vou tentar explicar para vocês aqui como a ciência pensa as religiões. Ou como é possível pensar as religiões de uma maneira científica. É possível fazer isso? Como que isso acontece, né? E minha fala vai ter basicamente aqui 4 princípios, né? Eu estou partindo da afirmativa, né, a essa pergunta, né? É possível pensar as religiões cientificamente? Sim. E aqui eu vou passar 4 princípios aqui, através dos quais a gente consegue pensar as religiões de um modo científico, se aproximar delas, usando a ciência para poder entendê-las, né? Princípio 1. Para pensar as religiões cientificamente, a gente tem que entender a primeira coisa, sem a qual a gente não consegue caminhar. Ciência não é religião. Parece óbvio, mas tem hora que a gente tem que ficar alertando. Primeiro porque as religiões ultimamente estão tendo pretensões científicas, né? E esse é um fenômeno extremamente moderno, extremamente recente, assim, não data do final do século XIX, início do século XX. As religiões querem se colocar como grandes explicações do mundo, assim, com explicações sólidas, né? Com historicidade e tal. Não era assim que as religiões eram antes disso, né? Ou pelo menos não trabalhava só com essa maneira de pensar. E do outro lado, tem cientista que tem hora que quer fazer do seu serviço uma espécie de religião também, aí complica tudo, né? Então eu estou partindo do pressuposto aqui de que uma coisa é uma coisa, né? Dizia, vocês devem ter percebido pelo meu sotaque que eu não sou potiguar, eu sou de Minas, né? E lá tem o Dada Maravilha, né, do Atlético Mineiro, é o grande filósofo, né, Dada Maravilha, né, ele falava, né, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Então, o que significa esse princípio, né? Significa que tanto religião quanto ciência têm uma historicidade e que ciência é uma das maneiras que a gente encontrou de lidar com a realidade. Não é a única. Esse princípio ajuda a resolver uma série de coisas. Por exemplo, né? Antes da ciência, você tinha explicações da realidade, que eram produzidas de outra maneira. E que, durante muito tempo, a gente foi bem obrigado, né? E a gente lidou com várias formas de conhecimento. Mas, em um dado momento, no século XVII, XVIII, XIX, a gente criou um outro jeito de lidar com a realidade. A gente criou um jeito pretensamente universal. Então, o que significa isso? Que qualquer ser humano poderia agregar aquele conhecimento, já não é um conhecimento mais retido para poucos, ou pelo menos essa é a pretensão, né? O ideal iluminista era esse. Não era para ser um conhecimento de poucos especialistas numa torre de marfim, era para ser um conhecimento que qualquer pessoa pudesse ter, e era para ser um conhecimento também que fosse aparentemente mais seguro, mas aí é que está a grande novidade. A segurança não vem da afirmação, a segurança vem da negação, da possibilidade de ser refutado. A gente pega o conhecimento e ataca. É assim que a gente faz nas nossas bancas de TCC de graduação, de mestrado, de doutorado, nas nossas revistas. Pelo menos a maneira como é desenhada, com muitas imperfeições, mas até hoje a maneira como nós desenhamos é isso. Põe uma tese e ataca ela. Se ela resiste, você
mantém ela como explicação. E a partir disso, a gente acabou produzindo alguns conhecimentos que eram contrários aos conhecimentos que existiam antes. E aí você vai ter um conflito entre religião e ciência, entre ciência e, de certa maneira, uma literatura, o costume, a tradição, né? Não necessariamente a ciência. Você vai ter uma série de conflitos, sim, vai ter. Mas a ciência, assim, dizia Carl Sagan, ela é uma vela no escuro. Eu costumo acrescentar, aí é por minha conta, que não é a única. O que a gente precisa ter em mente para garantir a humildade sem a qual não dá para fazer ciência é isso. Que ciência não é a nossa única vela. Nós estamos num mundo de densas trevas, a realidade é muito mais complicada do que a gente consegue dar conta dela. Só que a gente descobriu um jeito de abordar a realidade que vem caminhando lá, trancos e barrancos, mas vem produzindo certas coisas desde o século XVII, XVIII, XIX ali, e a gente vem montando isso. E vamos caminhando. Num dado momento, o que isso significa, né? Que, como eu falei, tem pretensões de universalidade. Olha só que princípio interessante. Significa que você pode ser homem, você pode ser mulher, você pode ser um homem trans e uma mulher trans, você pode ser negro, índio, branco, caboclo, você pode ser pobre, você pode ser rico. Se você quiser mexer com esse método, você conseguiria, ou com esse conjunto de métodos, porque essa ideia de ciência com método único também não existe. A ciência ela já nasce plural, ela já nasce com uma certa sofisticação ali, de que você tem que usar de diferentes maneiras para lidar com as coisas. E, num dado momento, o que isso significa, né? Significa que, se nós vamos usar ciência para entender as religiões, e ciência é diferente de religião, eu não preciso ser religioso para ser cientista. Eu não preciso estar dentro de nenhuma religião para ser cientista. Eu posso até ser religioso. Em algum momento, alguns cientistas vão dizer que é bom que a gente pelo menos tenha tido alguma experiência com alguma religião, antes de fazer ciência da religião. Alguns cientistas advogam isso. Eu não estou entre eles, né, mas eu entendo a premissa. Só que a gente tem que entender uma coisa, que eu não preciso ser cristão para entender o cristianismo, assim como eu não preciso ser mulher para ser ginecologista. Entende? Esse é o princípio básico. É claro que tem uma parte da experiência de ser mulher que me está vedada como homem. Eu jamais sentirei um chute na costela, né? No momento que a mulher grávida, né, já em avançado estágio, né, dizem que é um desconforto tremendo. Eu só posso interpretar isso por empatia. Tem uma parte da experiência de ser mulher em que eu não consigo acessar. E isso acontece também quando um branco vai estudar questões negras, quando um não índio vai interpretar as questões indígenas, né? Isso acontece, tem uma parte da experiência que nos está vedada. Mas o princípio da ciência, quando ela se separa de todos os conhecimentos, ela tem pretensão de universalidade. Então ela parte desse pressuposto que existe um tipo de conhecimento que qualquer um pode acessar. Então, embora, né, uma mulher que seja urologista vai ter uma parte de ter um pênis que ela não vai entender, existem muitas coisas sobre o meu pênis que talvez uma mulher urologista saiba e eu não sei. Aliás, com certeza, ela sabe coisas sobre mim, sobre o meu próprio corpo que eu não sei. Entende? Eu não estou dizendo que ela sabe mais do que eu. Eu estou dizendo que ela sabe diferente. E quando eu falo que ciência é diferente de religião, tem a ver com isso. Que quando a gente olha para as religiões, existe uma parte de conhecimento a respeito do cristianismo que mesmo quem não é cristão consegue saber. Existe uma parte do conhecimento a respeito do que é ser muçulmano que quem não é muçulmano consegue saber. Pode saber. O princípio é esse. Então, para pensar as religiões cientificamente, a gente tem esse primeiro princípio aí, né? Agora, ele vem acoplado de um segundo. Porque, à medida que a ciência avança, ela começa a se desapegar da pergunta pelo que é e começa a se apegar mais à questão de como é. Porque ciência tem a ver com a história do capitalismo. E nós não fazemos ciência para saber mais. Nós fazemos ciência para usar mais. Para agir mais. Para entender como funciona
A pergunta sobre o que é, ela continua existindo, mas paulatinamente a ciência moderna vai deixando ela para as suas discussões epistemológicas e as suas discussões, vamos dizer, filosóficas mesmo. Vai deixando ela a filosofia, porque não tem como abandonar. A pergunta pelo que é a vida, por exemplo, ela vai ficando para a filosofia. E a pergunta sobre como é a vida vai ficando para os biólogos. E assim vai acontecendo com tudo quanto há, que a gente tenta aproximar da ciência. Acontece um efeito interessante, por exemplo, se você ficar perguntando o que é um vírus, se você automaticamente vai ter que se perguntar pelo que é a vida. Porque o conceito de vida forjado na Terra pressupõe respiração, e vírus não respira. Entende? Vocês estão conseguindo acompanhar, gente? Eu estou vendo umas caras assim. Então o que acontece? Tenta recuperar aí seu ensino fundamental, seu ensino médio, para a gente caminhar junto. Quando a ciência pergunta sobre o que é a vida, se ela ficar só nessa pergunta, ela não sai dela, porque é uma pergunta complexa de responder. Mas se ela se perguntar sobre como é a vida, aí como é que o vírus se comporta, ela consegue entender. Porque como que vai caminhar? O vírus, ele aparentemente é matéria, então seria assunto da química. Só que quando se acopla a um ser vivo, ele se comporta como vivo, então seria assunto da biologia também. E aí você começa a descrever como que são os vírus, e aí você chega a uma conclusão clara. Não dá para fazer só com a biologia e nem para estudar isso só com a química. Eu tenho que fazer uma bioquímica. Com religião, várias vezes vai acontecer isso. Várias vezes você vai caminhar para entender as religiões e você vai ter que abrir mão da pergunta sobre o que é religião. Deixar ela no segundo plano, e aqui eu já estou plantando uma semente de um problema que o Genaro vai ter que enfrentar depois, porque não dá para escapar da pergunta sobre o que é. Mas você pode acompanhar a pergunta do como é. E aí tem uma questão. Você assume pressupostos, sobre os quais você não vai questionar mais. E qual que é o grande pressuposto da ciência da religião? Eu já falei do primeiro, de que ciência não é religião, mas a ciência da religião, ela tem um segundo pressuposto, que ele é tão importante quanto. Que existe mais de um. Você não entende o que é religião se você não caminhar com esse princípio. Existe mais de uma. Parece uma frase boba, mas não é. Quando você assume que existe mais de uma, você automaticamente já cravou. A gente não tem como descobrir qual é a religião. No sentido de qual é a verdadeira. E aqui eu quero caminhar com John Locke, né? Mesmo que a gente crave aqui, né, que não dá para saber qual é a religião verdadeira, pode ser que uma delas seja. Pode ser que uma delas seja verdadeira. O grande problema é que a gente não tem como descobrir qual é a verdadeira com os procedimentos da ciência. Aqui é que está o problema. Se você quer fazer ciência da religião, a primeira regra é aceitar todas as religiões, todas as formas de religião que a gente conseguir encontrar. Debaixo desse pressuposto, existe mais de um. E aí, qual é a principal que serviu para conceituar todas? Gente, não preciso mentir para vocês, né? Até para a gente poder criticar isso, né? Em algum momento, né? No meio do colonialismo é que a gente criou a ideia de religião e de ciência. Então, obviamente, a religião que serviu de matriz é o cristianismo. Então, o que é a ideia que o conceito de religião moderno, da ciência da religião, acaba tendo que trabalhar com ele, embora de maneira inconfessada às vezes, né? A ideia básica é que o cristianismo não é a última bolacha do pacote, né? Como diria na minha terra, ou a última Coca-Cola do deserto, né? Como a gente gosta de falar aqui no Reino, né? O cristianismo, ele é uma parte de um conjunto. Ele é um tipo de um conjunto de coisas. E aí agora a gente vai lidar com esse conjunto de coisas e tentar ver como isso parece e como que isso vira. É isso que é fazer ciência da religião. Você tem que assumir isso. E isso implica, assim, um desafio muito grande. Por quê? O procedimento científico,
é de tratar todas como igual, mas como o Paulo já colocou aqui de início, é muito difícil trabalhar com ele e ser ético ao mesmo tempo, porque em algum momento, para trabalhar com ética, vai ter algumas modalidades religiosas que vão nos causar repúdio, de acordo com a ética de cada religião, de cada sociedade assume. Então, existem alguns tipos de rituais que nós em algum momento podemos até nos perguntar. Existem alguns tipos de uso das religiões que em algum momento nós podemos nos perguntar se eles são legítimos ou não. Mas não dá para usar a ciência para fazer isso. É isso que eu queria cravar com vocês. A gente pode caminhar com isso numa filosofia, numa discussão ética, numa outra abordagem, e que tem que vir de fora da ciência, gente. A ciência, ela precisa de controle. A gente precisa dos nossos códigos de ética exatamente por causa disso. São os códigos de ética que controlam o que a ciência pode ou não fazer. Porque a ciência, deixada à revelia, ela produz aquilo que a gente conhece desde a Segunda Guerra Mundial. Ou desde antes disso. Mas a ciência em si, quando ela lida com as religiões, aí é sem preconceito. Não existe heresia. Como existe mais de uma religião, tem que olhar todas de igual vontade, né? Vamos dizer assim. Mas aí, a gente caminha agora para o terceiro princípio, né? Percebo que eu estou conseguindo até caminhar bem, né? 15 minutos já vou avançar para o terceiro, né? Primeiro princípio, ciência não é religião. Segundo princípio, religião significa que existe mais de um. Terceiro princípio, religião é mais que crença. A gente está descobrindo isso, gente, a duras penas. Está duro descobrir isso, mas religião não se resume a crença. Quando John Locke imaginou o mundo moderno, ele queria acabar com as guerras. Então, qual que era a ideia básica? Eu vou reduzir religião à crença e vou convencer o rei que ele não precisa matar pessoas que têm crença diferente da dele. Ele não precisa fazer isso. É isso que é a Carta sobre a Tolerância do John Locke, que funda o liberalismo. Então, como que funcionou? Seu rei não precisa matar quem tem crença diferente da sua. A gente vai expropriar as armas das igrejas, né? Fazia parte desse contrato, né? Nós vamos entregar o monopólio da violência legítima ao rei, porque aí o rei fica menos receoso de uma possibilidade de revolta, de rebelião, revolução, né? Vinda das minorias religiosas. Em contrapartida, o rei não vai mais tomar as terras, porque a propriedade é muito importante para o liberalismo, né? A defesa da propriedade privada. Então, não precisa, seu rei, entrar com seu exército e tomar a propriedade privada das pessoas que têm religião diferente da sua. Pode deixar elas que avancem. Gente, essa receitinha é que criou a Revolução Industrial. Tudo isso que nós estamos vivendo aqui, ó, essa tecnologia toda aqui, tudo advém do início ali, do germe de uma coisa que a gente criou, e com sucessivas revoluções industriais. A primeira revolução industrial, ela é depois da Carta sobre a Tolerância, não antes. Primeiro a gente acerta as nossas diferenças religiosas. Depois o capitalismo avança. É uma demanda do capitalismo a paz. E um certo tipo de tolerância. Ele vai forçando a gente a atenuar as relações interreligiosas, as relações de conflito. É o próprio avanço do capitalismo que vai demandando isso. Vai demandando o quê? Que em algum momento a gente faça um acordo. Não, esse negócio de a gente ficar destruindo um comércio do outro, por causa da nossa diferença religiosa, está gerando crises de fome. Porque um põe fogo na plantação do outro e aí falta alimento, aí a gente passa por sucessivos ciclos de fome. Então o que a Europa, ali banhada pelo Atlântico, inventou? Vamos fazer o seguinte, vamos reduzir a religião, a crença, aceitar que crenças diferentes convivam, e aí a gente pode começar a surgir o burgo. Aí vem a Revolução Burguesa e aí a gente avança. Se é que a gente pode chamar isso de um completo avanço, mas pelo menos do domínio tecnológico do domínio ético, aí eu não sei. Né? Aí a gente tem que fazer uma série de ressalvas aqui, porque a gente viu todas as atrocidades que é possível fazer em nome da ciência, em nome da indústria, em nome do capitalismo. Mas, enfim, reduzindo religião à crença, a gente fez um tratado. O Estado está separado da religião. E o Estado vai ficar no seu campo, vai tocar algumas questões, num acordo tácito ali, a religião vai cuidar de outras. E o Estado fica aqui, a igreja fica ali,
podem existir igrejas menores aqui que durante muito tempo foram chamadas de seitas, né? Hoje, para tentar uma abordagem um pouco menos comprometida assim, politicamente, a gente chama tudo de igreja mesmo, então as igrejas maiores, as igrejas menores, e o liberalismo avança, o capitalismo avança, cruza o Atlântico, né? Nasce a maior nação liberal, né? Ganha, né, dos franceses, né, uma estátua à liberdade, né? Para isso, né? E monta-se ali, né, um acordo que inclusive surge uma língua nova, né? O nome de denominação, que é o nome que você dá a uma religião que não é impositiva, mas que cada um tem liberdade de escolher a sua. As diferentes denominações vão existindo e convivendo. E aí você avança em relações interreligiosas. Só que tudo isso pressupõe que religião é crença. E isso acompanhou a ciência da religião. Porque no primeiro momento, para fazer ciência da religião, qual que era a grande dificuldade? Por onde pegar esse negócio? Porque as religiões elas são muito fluidas poxa, fala de deuses, essa coisa meio espiritual, não é exatamente desse mundo. Como é que a gente vai pegar isso? A primeira ideia era pelas ideias, desculpa, né, o pleonasmo, né, mas soa estranho, mas a primeira intuição que se teve para poder abordar as religiões é pelas ideias formuladas. Onde? Nos textos. É com o avanço do capitalismo e a expansão colonial é que você vai tendo contato. Por quê? Vai se descobrindo que negociar é melhor do que fazer guerra. É mais importante para a Europa negociar do que fazer guerra. Então, à medida que você vai avançando para a Índia, você tem que descobrir o idioma lá da Índia. Então, o que você faz? Você vai atrás dos escritos de lá e aí você descobre que aqueles escritos que têm o idioma falado lá tem alguns princípios parecidos com o cristianismo. A mesma coisa acontece com os escritos de Confúcio, em relação à China. Os escritos árabes. E aí você vai aprendendo a lidar com os muçulmanos. Você vai, a partir daqueles escritos, tentando chegar num método para poder chegar nas religiões. A primeira ideia de ciência da religião é comparar textos sagrados. É isso que a gente faz, basicamente. Mas por quê? Porque é onde está formulada a ideia. A narrativa, ou seja, aquilo em que as pessoas acreditam. A crença. Só que isso tem um problema. À medida que a ciência da religião avança, você vai entendendo que algumas ideias podem ser formuladas. Né? Então, aquelas religiões que não têm texto também fazem parte da conversa. E aí você chama a antropologia para conversar. Por quê? Porque várias tribos na África, elas não têm o texto escrito, mas elas têm as suas máscaras. Várias sociedades ali, comunidades na Austrália, elas podem não ter o texto escrito, mas elas têm os seus totens, elas têm as suas imagens, as suas coisas, os seus objetos. Então, a partir dali, você vai caminhando com essa intuição de que você pode entrevistar pessoas para chegar naquilo que elas acreditam. E aí você dá um segundo passo, que religião não tem a ver só com os registros deixados pelos mortos, os que já se foram, mas também pode ter a ver com entrevistar as pessoas que estão vivendo a religião agora. Mas ainda assim nós estamos na crença. A virada do século XIX para o século XX foi assim que a ciência da religião caminhou. E aí você vai ter N pessoas pesquisando ali, o próprio Durkheim, né, em algum momento, ele vai questionar isso, né? Ele vai falar, né? A gente tem que se atentar também ao rito, né? Porque a narrativa sem o rito, ela não é nada, ela precisa da prática também. Mas a verdade é que mesmo entrevistando pessoas, a gente ainda continua fixado na crença. E isso tem alguns efeitos. Observe, no mundo de hoje, a maioria dos nossos problemas religiosos não tem mais a ver com crença. Eles não têm a ver com isso. Eles têm a ver com coisas. É se a mulher pode usar o véu ou não, né? O problema que está tendo lá na França. É se a gente pode deixar o despacho na encruzilhada ou não. Se é legítimo fazer uma lei para obrigar a Bíblia a estar em cima da bancada lá da Câmara ou não. Se é legítimo ter um crucifixo ou não. Se o som alto das igrejas pentecostais nos bairros é legítimo ou não, e aqui não é matéria, som é matéria, embora a gente não enxergue, né? E a todo momento a gente é
agitado com conflitos de materialidade religiosa. Só que qual que é o nosso problema? O nosso pressuposto sempre foi a crença. Então a gente está aprendendo as duras penas que a crença é importante, mas ela sempre tem uma coisa que uma teórica chamada Brist Meyer vai chamar de forma sensorial. A crença, ela precisa ser sentida na pessoa. Então, sem o sentimento, a emoção, nada é feito, né? A religião morre. E entre a pessoa e a crença, você tem aqui a matéria. É ela que liga as três coisas. Então, religião tem a ver com algo em que se acredita, mas religião também tem a ver com algo em que se sente, e religião tem a ver com algo que a gente pega, tem a ver com coisas que a gente faz. E aí o grande desafio moderno é como a gente regula as coisas que as pessoas fazem, como religião. Percebam que aqui eu caminhei 150 anos de ciência da religião. Primeiro nos textos, depois nas práticas, né, de certa maneira ali, e por fim na materialidade. Mas, para mostrar para vocês o terceiro princípio, né, que religião não se resume à crença. Agora, o quarto princípio, e com ele eu encerro a minha fala, né, é talvez o mais importante. Né? Religião tem pouco, assim, pelo menos para a ciência, né? Pouco importa se a gente acredita no sobrenatural ou não. Pouco importa se a gente acredita nos deuses ou não. Não faz diferença. O que faz diferença é que pessoas vivem com Deus. As pessoas vivem como se o sobrenatural existisse. É isso que faz diferença. Então, ciência da religião é uma ciência humana. Ela não é uma ciência sobre o sobre-humano. Porque não faz diferença se o sobre-humano existe ou não. E a gente não consegue responder com os métodos da ciência que a gente tem disponíveis. Há quem diga que consiga, né? Mas a ciência da religião ela trabalha com esse pressuposto. Que o sobrenatural pode existir e pode não existir. Mas isso não faz diferença. O que faz diferença é que pessoas vivem como se ele existisse. E nós precisamos entender isso. Sem isso a gente não entende o nosso mundo. Então, ciência é diferente de religião. Religião pressupõe que existe mais que um. Religião não se limita à crença. E religião é coisa de gente. É coisa de humanos. Basicamente são esses quatro princípios. Né? Lembrando desse último, assim, como que ele é severo. Né? Eu me torno turismólogo, imagina. E aí eu vou coordenar, né, estrategicamente um parque que tem uma cachoeira linda. E daqui a pouco, vários terreiros da região estão indo nesse parque que eu tenho que administrar e deixando lá pipoca, porque eu não sei o que acontece com os orixás, mas os orixás têm uma talha em pipoca. Né? Pouco importa se eu acredito nos orixás ou não. Não faz diferença. Pouco importa se eu acho que se os orixás são deuses ou são demônios. Não faz diferença também. O que faz diferença é que pessoas vivem com Iemanjá e precisam levar pipoca para ela. E se todo mundo levar junto, aquilo vai ter um impacto ambiental severo. Entende? Eu estou caminhando aqui com um caso que aconteceu no Rio de Janeiro e que a turismóloga deve estar pensando até hoje em como resolver, porque é difícil de resolver. Você não consegue resolver isso presumindo que religião é crença, porque não é só crença. E você não consegue resolver isso sem você levar em conta que não faz diferença se o administrador acredita ou não. O que faz diferença é que as pessoas com quem esse administrador tem que lidar acreditam. E aí você é um diretor de escola e você precisa lidar com pessoas de religiões diferentes. Pouca diferença faz se você tem que guardar o sábado ou não. Se você marcar uma reunião na sexta à noite, os adventistas que trabalham na sua escola não vão ir. E isso faz toda a diferença. Então, a ciência da religião, ela pode ser muito eficaz, e aqui dentro do Sebrae, até uma oportunidade de falar nisso, da gestão da diferença. Porque a gente precisa de ajudar a produzir um conhecimento que não dependa de adesão para poder ser produzido em relação às religiões. E é essa a principal contribuição da ciência da religião. Ao entender
ao afastar um pouco da pergunta sobre o que é religião e pensar em como são as religiões, a gente explica, mais ou menos, de uma maneira limitada, como toda ciência é, mas a gente caminha na tentativa de explicar como as religiões são, como que isso faz diferença na vida das pessoas, e aí a gente pode tentar trabalhar com os gestores públicos ou privados, né, servindo a eles e ajudando a entender essas relações interreligiosas. Porque, no fundo, nós nunca pertencemos a uma religião só. Nunca fomos de uma religião só. O catolicismo que chega aqui já é aportuguesado, os nossos índios já tinham as crenças deles e os seus rituais, e aquilo tem um acompanhamento ali com os escravos que vieram aqui, e no meio desse encontro todo, o pentecostalismo, né, que é a versão protestante aqui da América Latina, ele também é uma versão nossa tupiniquim, né, que se adapta aqui. Então nós estamos a todo momento com relações interreligiosas, que vão afetar nossa forma de lidar com as nossas famílias, nossa forma de lidar com o espaço público, e a cada momento vai se tornando mais necessário entender como que vivem pessoas que acreditam em coisas diferentes daquelas que a gente acredita. E a ciência, ela tem a ver com isso. Um pouco menos com o sobrenatural, é claro que não tem como deixar ele de lado, né, porque faz parte, e um pouco mais em como essas pessoas vivem com os seus orixás, com os seus deuses, os seus espíritos, os seus anjos, as suas entidades, ou o nome que se quiser dar a isso, né? Com o foco da sua religião, né? Então, é essa fala que eu queria deixar, mais ou menos aqui, falei 30 e poucos minutos, e sempre lembrando, a gente pegou a pergunta sobre o que é religião e deixou de lado, para poder caminhar em como são as religiões, mas a pergunta está lá, e vira e mexe ela sai desse baú e ela nos assombra assim como um fantasma. Por quê? Porque algumas coisas que a gente não trata como religião, tem hora que elas parecem religião. E acho que é sobre isso que o Genaro vai nos falar ali, né? Estou doido para ouvir. Então, fica aí, né, a palavra. Certo por aqui.